Olá, aqui é o professor Sérgio Pamboquian, Laboratório de Geotecnologias Mackenzie, e o assunto desse vídeo é a classificação supervisionada. Eu sugiro que antes de assistir esse vídeo, você assista o vídeo de sensoramento remoto, que também está presente nessa aula. A classificação supervisionada pode ser feita pelo QGIS utilizando o plugin SCP. O SCP é um plugin de classificação semiautomática. Ele utiliza um algoritmo de aprendizagem de máquina, onde ele consegue fazer a classificação de uma imagem de satélite. Nós vamos usar como exemplo uma imagem do Landsat 8. E ele consegue classificar essa imagem em diversas regiões, diversas classes. No nosso exemplo, nós vamos dividir a imagem em 4 classes diferentes. Uma classe água, uma classe vegetação, uma classe construção e uma classe solo exposto, que é aquele solo que foi desmatado, que está só na terra, né? Todo algoritmo de aprendizagem de máquina ele precisa de treinamento. Então nós vamos definir algumas áreas de treinamento ou regiões de interesse e vamos armazenar esses polígonos em um shapefile. Então eu identifico, por exemplo, uma região onde tem a água, desenho um polígono e informo para o algoritmo que aquilo é água. Depois eu mostro para ele, né, onde tem vegetação, onde tem as outras regiões de interesse, e a partir disso, com esse treinamento, ele vai conseguir classificar a imagem completa para mim. Como é que ele faz isso? Ele calcula assinaturas espectrais dessas áreas de treinamento e depois ele vai analisando a imagem toda e vai, a partir dessas assinaturas espectrais, conseguindo classificar cada um dos pixels da imagem. Aqui nós estamos no QGIS, eu carreguei aqui o projeto exemplo que está na nossa aula. Essa região aqui é uma região aqui de São Paulo, né, onde eu tenho o município de Barueri. Ele é dividido em 4 distritos. E atrás eu tenho uma imagem de satélite do Landsat 8. Eu vou desligar essas camadas aqui de distritos e município, que eu coloquei só para exemplificar aonde fica essa região, né? E nós vamos trabalhar realmente com essa imagem aqui. Primeira coisa que eu preciso fazer é instalar um complemento, né? O plugin SCP. Então eu venho aqui, vou fazer uma busca aqui para ficar mais fácil de localizar. E vou pedir para instalar esse plugin. Quando você instala o plugin, ele mostra aqui um painel. Ele acrescenta também uma barra de ferramentas e um menu SCP. Nesse menu SCP eu tenho várias opções e a principal é a janela do plugin, né? Essa janela principal aqui. Tá? Então essa janela você pode deixar fechada e quando precisar você acessa através do menu SCP. A primeira coisa que eu vou fazer para utilizar esse plugin é entrar aqui no Band7 e selecionar a imagem do Landsat 8. Então nessa lista aqui, né, eu seleciono a imagem. Se a lista estiver vazia, você pode atualizar nesse botão aqui. Você vai ver aqui que eu tenho uma imagem Landsat 8, que é essa camada aqui. Tá? Eu posso ter várias imagens de satélite, eu tenho que escolher qual delas o plugin vai utilizar. No nosso caso, a única aí é o Landsat 8. Então, eu vou fechar aqui, né? Eu já tenho aí o plugin utilizando essa imagem aqui como referência. Deixa eu falar um pouquinho antes da imagem, para vocês entenderem como é que vai funcionar aqui o processo de classificação. Essa imagem aqui, eu estou passando aqui rapidamente o que eu já mostrei para vocês, né? Essa imagem ela tem 4 bandas. Ela tem aqui a banda azul, a banda verde, a banda vermelha, que é a parte da luz visível, RGB. E eu tenho mais 4 bandas que não são visíveis, infravermelho próximo e 2 bandas aí de infravermelho de onda curta. Tá? Lá no QGIS, eu consigo enxergar isso dando um duplo clique aqui e entrando na janela de propriedades em simbologia. Então eu tenho aqui, ó, na banda vermelha, eu tenho 6 bandas. Aqui no verde eu tenho também as mesmas 6 bandas e aqui no azul também as mesmas 6 bandas. Tá? Se vocês lembrarem lá do vídeo de sensoramento remoto, no Landsat 8, né, as bandas RGB são as bandas 2, 3 e 4. Nessa imagem aqui,
como eu mostrei aqui para vocês, né, eu peguei aquelas bandas 2, 3 e 4 do Landsat 8 e eu joguei nessa imagem como sendo as bandas 1, 2 e 3. Então, se eu quiser ver a cor natural da minha imagem, né, eu terei que fazer uma combinação de banda 3, 2, 1, que seria o RGB, seria nessa ordem aí. E é exatamente aqui que eu faço isso. Na banda vermelha, né, que vai ser exibida na cor vermelha, eu coloco a banda 3, que é realmente a banda vermelha do Landsat 8, exibindo na cor verde a banda 2 e exibindo na cor azul a banda 1. Então essa combinação de cores 3, 2, 1 vai me dar a cor natural da minha imagem. Olha, você pode ver que mudou um pouquinho, né? E essa imagem agora está sendo exibida nas cores naturais, que é como se fosse uma foto, né? Tá certo? Usando esse recurso aqui de combinação de bandas, eu posso fazer, na verdade, qualquer combinação. Eu posso falar, olha, a banda de infravermelho próximo eu quero que seja exibida como vermelho. A banda de infravermelho de ondas curtas, né, que é a 5 e a 6, eu quero uma delas sendo exibida como verde e a outra sendo exibida como azul. Então eu fiz aqui uma combinação, ó, 4, 6, 5. Olha. Fica uma imagem realmente muito estranha, né? Porque eu estou visualizando aqui informações que não são visíveis ao olho humano. Eu estou enxergando aqui a combinação de 3 bandas de infravermelho. Tá? Isso daí vai ser bastante útil, no nosso caso, para detectar as minhas áreas de interesse, que é a água, vegetação, construção e solo. Então, voltando um pouquinho aqui no meu arquivo PDF, né? As classes que eu vou criar são essas 4 aqui, que são as minhas classes de interesse. Eu vou instalar o plugin SCP, já fizemos isso. Vou abrir o projeto exemplo, também já fizemos isso. Vou entrar aqui na tela principal do plugin e no Band7 selecionar o Landsat 8, a gente já fez isso também. E agora eu vou ajustar a combinação de bandas para 432. Então lá no QGIS tem uma forma fácil no plugin, né, de você fazer isso, que é essa caixinha RGB aqui. Ó. Você pode clicar aqui no RGB, né, e aqui selecionar a opção 432. Você pode digitar aqui 4-3-2 e dar um Enter. Então essa aqui é a combinação 432. Ou você pode também dar um duplo clique na imagem e colocar aqui o 432, olha, né, tanto faz. Por que essa combinação é interessante para a classificação? Porque tudo que for água vai ficar preto. Então eu tenho aqui uma lagoa, eu tenho aqui um rio, né? Então essas porções de água ficam preto. A parte vermelha é a parte de vegetação, então dá para você enxergar bem onde é que está a vegetação. A construção é essa cor azul, né? Meio acinzentado. E a parte de solo exposto, aquele solo desmatado, que está só na terra mesmo, são essas regiões mais claras aqui, ó. Um verdinho claro, próximo ao branco, tá? São as regiões de solo exposto. Então essa combinação é bastante interessante para você poder pegar as suas amostras, né? Fazer o seu treinamento. Tá? Nesse painel lateral eu vou entrar aqui no Training Input. E nesse botão aqui eu vou criar um shapefile para guardar as minhas amostras, os meus polígonos, né, de treinamento. Então vou clicar aqui, vou entrar na minha pasta de projeto, projeto exemplo, e vou gravar um arquivo chamado treinamento. Esse arquivo treinamento, apesar da extensão aqui estar SCP, né, que é a sigla do plugin, ele é um shapefile, tá? Ele não é .shp, mas ele é um shapefile. Então estou criando aqui, inclusive aparece uma camada aqui de treinamento, tá vendo? Uma camada temporária, né? Onde eu vou colocar as minhas amostras. Agora eu vou começar a treinar o meu plugin. Eu vou pegar, por exemplo, essa área aqui, que é uma lagoa, e eu vou informar que isso daqui é água. Então, para isso, eu vou pegar a ferramenta aqui de criar uma região de interesse, criar um polígono, vou clicar, e vou clicar aqui desenhando um polígono, tomando muito cuidado para não pegar áreas que não são totalmente de água, né, para não prejudicar a assinatura espectral.
Estou clicando com o botão esquerdo e para finalizar o botão direito. Então está aqui uma região, esse polígono vai ser salvo, né, como sendo água. Aqui na lateral, eu tenho aqui macroclasse e classe. O que é uma macroclasse? Macroclasse são aquelas classes que eu comentei anteriormente, né? A água vai ser a minha macroclasse 1, construção a macroclasse 2, vegetação 3 e o solo a 4. E o que seriam as classes? As classes seriam as subdivisões. Então, por exemplo, a lagoa é uma classe da macroclasse água. O rio também vai ser uma classe da macroclasse água. Então é como se fosse uma subdivisão, né, da macroclasse. Então aqui eu vou colocar, olha, identificador da macroclasse 1 e o nome da macroclasse eu vou colocar água. Eu costumo não colocar acento, eu já tive vários problemas com acentuação do QGIS, então estou escrevendo sem acento, tá? E a classe, também identificador 1, eu vou chamar de lagoa. E esse botão aqui é para gravar essa amostra, né? Essa região de interesse. Ele está gravando, né? E nesse momento ele está também, ó, calculando a assinatura. Tá vendo aqui a mensagem? Ó? Ele está calculando a assinatura espectral, aquela curva, né, que a gente viu lá no vídeo de sensoramento remoto. É essa curva que depois vai ajudar a fazer a classificação da imagem. Terminada a classificação, nós vamos coletar mais uma amostra de água. Eu vou pegar aqui, por exemplo, olha. Cuidado para não pegar regiões aí que não sejam exatamente água, para não prejudicar a assinatura, né? E aqui eu continuo na macroclasse 1, água, só que agora é a minha classe 2 que eu vou chamar de rio. E vou gravar. Normalmente a gente pega várias amostras, né, de cada classe, de cada macro classe. Nesse vídeo eu vou colocar só 2 de cada, para o vídeo não ficar muito longo. Tá? Então aqui eu já tenho 2 amostras da classe água. Só para vocês entenderem, eu vou desligar um pouquinho a imagem de satélite, para vocês verem o shapefile. Ó. Esse aqui é o shapefile que eu estou criando. Inclusive na tabela de atributos dele, você pode ver aqui, ó, 2 macroclasses água, né? E 2 classes aqui, lagoa e rio. São esses 2 polígonos que já foram criados. Tá? Bom, próximo passo, nós vamos pegar agora a região de interesse, né, uma amostra, né, de treinamento da região de construção, que seria esse azul, né, meio acinzentado. Tá? O grande problema que eu tenho aqui é o seguinte, o azul é construção, mas o vermelho é vegetação. Tá vendo que tem uns pontos de vegetação aqui no meio, né? Tá? E o branco é o solo exposto, olha. Então, para eu desenhar um polígono aqui e pegar só o que é construção, às vezes fica difícil. Então, o que a gente faz? A gente usa uma outra ferramenta, que é essa daqui, ó, que é um apontador, né? E a gente usa um algoritmo conhecido como crescimento de região. Como é que funciona esse crescimento de região? Eu vou clicar em algum ponto dessa área azul e esse ponto ele vai se espalhando, né, em torno dele, ele vai selecionando pontos no entorno aí da onde eu cliquei, enquanto os pontos que estiverem no entorno forem parecidos com aquele ponto que eu cliquei. Então, por exemplo, cliquei num ponto azul. Enquanto tiver pontos próximos do azul no entorno, ele vai selecionando esses pontos e vai formando uma região. Quando ele encontrar alguma coisa diferente, um ponto vermelho, um ponto verde, um ponto de alguma outra cor, né, aí ele para de fazer esse crescimento de região. Tá? Eu vou clicar aqui só para você entender o que é. Eu vou mudar primeiro aqui esse valor de distância de 0001, vou colocar aqui 300, e eu já explico para vocês o que é isso. Tá? Aí eu vou clicar aqui num ponto azul, e olha o que ele vai fazer. Olha, o que ele fez? A partir daquele ponto que eu cliquei, ele foi pegando todos os pontos no entorno, né, que estavam a uma distância de até 300 unidades aí no seu valor. Deixa eu tentar explicar melhor isso daí para vocês. Olha,
Quando você entra aqui na composição de bandas, você vai ver que a banda 4 ela tem valores de 10.000 até mais ou menos 18.000, quase 19.000. A banda 3, valores de 6.700 até 13.700. E a azul de 7.500 até 12.500. Então são valores altos daí, né, na casa dos milhares. Tá? Então cada pixel tem uma cor. Né? Tem uma cor na banda 4, na banda 3 e na banda 2. Na verdade não é uma cor, um número, né, que identifica a intensidade de radiação que foi refletida. Tá? Quando eu clico num ponto, esse ponto ele tem um determinado valor para cada uma dessas bandas e os pontos que estão no entorno dele têm valores próximos. Tá? Enquanto esses pontos que estão em torno tiverem valores próximos que não ultrapassem essa distância aqui de 300, né, eu vou coletando esses pontos e vou formando essa região. Então é assim que funciona esse algoritmo de crescimento de região. Tá? Se você achar que não ficou bom, você pode clicar no outro ponto, você pode coletar outras amostras. Né? Se você achar que o 300 ficou uma área muito pequena, você pode aumentar. Se você achar que ele pegou uma área muito grande e começou a pegar sujeira de outras classes, você diminui a distância. Então, esse número aqui você se baseia, né, no valor dos pixels que eu te mostrei aqui. Né? Então, para essa faixa aqui de milhares, de repente 300 é uma distância boa. Tá? Você precisaria analisar isso e aí você vai ajustando aqui à medida que você vai coletando as suas regiões de interesse. Tá? Aqui eu vou mudar manualmente, tome muito cuidado porque aqui tem que ser manual. Tá? Eu vou colocar aqui macroclasse 2, vou chamar isso de construção e a minha amostra eu vou chamar de construção 1. E vou salvar. Agora eu vou pegar uma outra região, pode ser aqui, ó. Cliquei. Essa região aqui eu vou salvar como construção 2. E pronto, já tenho as minhas duas amostras aí da construção. Agora eu vou pegar uma amostra de vegetação. A vegetação é vermelho, né, aqui nessa combinação de bandas. Note que eu tenho vermelho mais claro e eu tenho vermelhos de vários tons, né, mais escuros, tal. É porque as espécies vegetais são diferentes. Eu posso ter eucalipto, bambu, né, então eu posso ter várias espécies e cada uma reflete a energia de uma forma diferente. Tá? Então eu vou pegar aqui só duas amostras. Eu vou pegar uma amostra do vermelho claro e uma do vermelho escuro. Então essa amostra aqui do vermelho escuro é a minha classe, macroclasse, né? 3, vegetação. E essa minha amostra é a vegetação 1. Vou pegar uma amostra de um vermelho um pouquinho mais claro. Vou salvar como vegetação 2. Agora eu vou pegar amostras de solo. Então essa parte aqui mais clara é solo. Eu vou pegar uma amostra aqui. Macroclasse 4. Que é o solo descoberto. Essa amostra eu vou chamar de solo 1. Salvar. Perto da lagoa também tem uma região grande aqui de solo. Olha, essa parte aqui toda é solo. Vou pegar uma amostra aqui. Se ficou muito pequeno, eu posso aumentar esse número aqui. Ó. Vamos colocar 500 aqui. E vamos pegar de novo. Ó. Aí já pegou uma área um pouco maior, tá vendo? Vou chamar isso de solo 2. Eu acho que isso é o suficiente para a gente poder continuar o nosso exemplo. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que ficou o meu shapefile de treinamento. Olha, esse aqui é o treinamento. Na tabela aqui eu tenho duas amostras de cada macroclasse. Então eu tenho aqui 1, 2, 3 e 4, né? E as minhas classes de 1 a 8, sequencial.
Agora eu vou ajustar as cores. Essas cores vão ser exibidas tanto na imagem classificada quanto no gráfico das assinaturas espectrais. Então vou colocar aqui, dando um duplo clique aqui na cor, né? Vou colocar a água como azul. Se você quiser diferenciar a lagoa de rio, você pode pôr tons de azul diferentes. Você não pode pôr o mesmo. Construção, vou colocar vermelho. Vegetação verde. O solo, vou colocar amarelo. E agora eu vou gerar o gráfico das assinaturas espectrais. Então vou selecionar aqui, só clicando em cima, né? Cada uma das macroclasses. E esse aqui é o botão para gerar o gráfico de assinaturas. Então, se você lembra lá do vídeo de sensoriamento remoto, né? Uma das imagens lá que eu mostrava as assinaturas espectrais é exatamente esse gráfico aqui. Tá? Eu vou desligar esse range aqui, esse plot, né? Para ficar só com as linhas. E aí você pode ver que o comportamento da água, que é o azul, ele começa refletindo mais aqui, né, na região do azul, e vai decaindo para o verde, para o vermelho, e aqui na parte do infravermelho ele praticamente não reflete nada. Né? As duas linhas são bem próximas, mas elas não coincidem, né? Tá? Porque as amostras são um pouquinho diferentes. E eu posso ver dois tons de azul, um da lagoa, que é o mais escuro, e o mais claro, que é do rio. Aqui, vegetação, que é o verde, eu tenho uma diferença maior entre as duas curvas, né? Porque eu tenho espécies diferentes, né? Espécies vegetais diferentes, então o jeito da curva é o mesmo, mas elas refletem de forma diferente. Tá? A construção ficou bem parecida, e esse amarelo aqui é o solo. Tá bom? Então esse gráfico é só para ilustrar, a gente não vai fazer nada com ele. E agora nós vamos fazer a nossa classificação. Tá? Essa imagem que eu coloquei na aula para a gente treinar é uma imagem que já foi recortada de uma imagem maior, porque as imagens de satélite elas são bem grandes, né? Às vezes você tem imagem aí com 100 km de largura. Tá? Então essa imagem aqui é um recorte de uma imagem de satélite. Eu fiz isso para que ficasse mais fácil aqui, o vídeo não ficasse tão longo, né? Porque os processos aqui são bem demorados. Então eu peguei uma imagem menorzinha. Mas quando você tem uma imagem grande, se você tentar classificar a imagem direto, né, de uma vez só, pode ser que você perca um tempo grande para fazer isso e no final a imagem não fique boa. Porque às vezes a classificação não fica boa, você precisa pegar mais amostras ou você precisa eliminar algumas amostras que não ficaram bem. Né? Então, normalmente a gente faz um preview numa área pequena, tá? E na hora que o preview estiver bom, né, tiver realmente fazendo uma boa classificação, aí a gente faz a classificação da imagem toda, tá? Então nós vamos fazer esse preview agora aqui dessa forma, olha. Eu vou clicar aqui no preview, vou clicar aqui no mais e eu vou clicar em algum ponto. Eu vou pegar, por exemplo, esse ponto aqui próximo da lagoa. Vou desligar esse treinamento aqui para não ficar atrapalhando a gente. Vou clicar aqui dentro da lagoa, olha. Olha, então esse é um preview, né? É um quadrado de 200 por 200 pixels. Esse valor está ajustado aqui, ó, tá? Então a dimensão aí do meu preview 200 pixels. Aqui ele criou um shapefile, um número aqui com final temp, tá? E esse aqui é o meu preview. Para saber se o preview ficou bom, a gente faz isso aqui, ó. Você liga e desliga ele várias vezes, né? E vê se ele está coerente com a sua proposta. Se realmente o que é vegetação ficou verde, né? O que era vermelho ficou verde, o que é água ficou azul, né? Então você vai checando aqui, tá? Se você quiser, você pode pegar uma outra imagem de preview. Vamos pegar aqui, por exemplo, ó. Vamos fazer um preview aqui. E aí você vai verificando aqui, ver se está coerente o teu preview.
Se não tiver coerente, você pode aumentar o número de amostras ou modificar as amostras, né, até obter uma classificação boa. Tá? Uma vez que você tenha um preview bom, vou até deixar ele desligado aqui, você pode fazer a classificação final. Você vem aqui no menu Show Plugin, dentro do SCP, vem aqui no Band Processing, Classification, e aí você fala o seguinte, olha, eu quero utilizar para classificação a minha macroclasse ou a minha classe. Qual é a diferença? Se você colocar macroclasse, ele não vai diferenciar rio e lagoa, ele vai colocar tudo da mesma cor. Se você colocar classe, não, ele vai diferenciar, né, colocar os dois tons de azul. Tá? Normalmente a gente usa a macroclasse aqui porque a gente não quer tantos detalhes. Aqui eu escolho o algoritmo, ele te fornece aqui 3 algoritmos para fazer a classificação. Eu vou escolher um deles aqui. E aí eu vou clicar no botão Run. Por que ele está pedindo aqui o nome de arquivo? Porque ele vai gerar para mim uma imagem matricial com a classificação dessas 4 macroclasses. Tá? Então eu vou chamar esse cara aqui de classes. E aí ele vai fazer a classificação para mim. Se a sua imagem for muito grande, né, muitos quilômetros, tal, esse processo demora. Tá? Por isso que eu fiz um recorte da imagem para ele ficar um pouquinho mais rápido. E aqui eu tenho a minha imagem final classificada. Olha, é essa classes aqui. Você pode fazer isso aqui também, ó, e checar, né, se essa classificação foi boa ou não. E aí você vai ajeitando até obter uma classificação boa. Tá? Por último, para finalizar esse vídeo aqui, eu queria mostrar para vocês que o plugin também gera um relatório de classificação. Essa aba aqui de pós-processamento, aqui, ó, eu tenho o relatório de classificação. Eu escolho aqui qual é a imagem que eu quero gerar o relatório, né? Vou atualizar aqui e vou pegar a imagem classes. Tá? E vou dar um Run para ele gerar o relatório para mim. Esse relatório é gravado no formato CSV, então tem que dar um nome aqui para o meu arquivo CSV. Ele demora um pouquinho também, tá? E aqui ele mostra o resultado, tá? Esse aqui é o CSV, né? Que ele tá te mostrando os dados aqui, ó. Tá bom? Então eu tenho 4 classes, que seriam aquelas macroclasses de água, construção, vegetação e solo. A quantidade de pixels de cada uma das classes, a porcentagem. Você pode ver que a água é mais ou menos 1,42% do total da imagem. Né? Aqui eu tenho 41, 42 e 14, que seria o solo. E aqui a área em metros quadrados de cada uma dessas classes. Tá? Então, esse é um mapa bastante utilizado, né? Mapa de uso e ocupação do solo, que você pode gerar automaticamente utilizando esses algoritmos de classificação dentro do QGIS ou dentro de algum outro software SIG, a partir de imagens de satélite. Agradeço a atenção de todos e espero vocês no próximo vídeo.